Bom, meu nome é Stefano Ferri, sou gerente administrativo e financeiro da DevSol Softwares e hoje vou vir aqui apresentar para vocês uma relação entre dois relatórios importantes financeiros, que são o DRE e o DFC, e apresentar também como funciona o rateio de custos aqui dentro da nossa empresa, a DevSol Softwares. Bom, resolvi começar pelos relatórios. Vamos lá. DRE, o que significa? Demonstrativo de resultado do exercício. E o DFC, demonstrativo de fluxo de caixa. Esses dois relatórios, eles são compostos de planos de contas, que é aquelas coisas que a gente tem no cadastro lá, como, por exemplo, custo com super, custo com energia elétrica. Todas essas contas unidas formam alguns itens do DRE. E elas são necessárias para registrar todos os eventos e movimentações da empresa. Beleza. Esses relatórios, para quem está na área administrativa, quem vai tomar as decisões das empresas, principalmente na área financeira, existem três relatórios que são os mais importantes para ser tomada decisões. É o DRE, o DFC e o balanço patrimonial. O balanço patrimonial é um dos relatórios que a gente não usa aqui porque ele requer muita noção de contabilidade, que daí já foge um pouco da nossa alçada. No caso do DFC, aqui é bem a diferença entre eles daí de entendimento. O DFC, que é o de fluxo de caixa, ele trabalha com regime de caixa. O que significa isso? É como se fosse transação bancária. Eu paguei a conta hoje, no meu DFC vai estar lá no mês de hoje. Eu recebi a grana hoje de um plano anual, vai estar lá entrado no dia de hoje, a grana hoje. E o que é diferente do DRE, que é o regime de competência. Como é que funciona? O cliente me pagou um ano do plano. Então esse plano vai ser dividido entre a competência desse plano. Então ele vai ser diluído em um ano até ele finalizar o pagamento para depois ele pagar mais um ano de novo. Beleza. Agora entrando mais dentro do DFC. Aqui eu só coloquei uma imagenzinha para exemplificar ali como é que funciona coisas de entrada e saída. Isso aqui não é um relatório de DFC, é só um gráfico, né, para mostrar. Então, esses são considerados fluxos na data em que foram pagos ou recebidos, que é o exemplo clássico de conta bancária. Eu paguei um boleto hoje, saiu da minha conta hoje. O Jonas me pagou uma grana hoje e entrou hoje. E essa aqui é mais ou menos a cara do DRE, que seria o relatório que a gente vai mais utilizar aqui dentro, porque ele dá uma informação a mais longo prazo, assim, de saúde mesmo da empresa. Então, eles são considerados fluxos na data que o evento aconteceu e ele deve ser realizado no fato gerador, que é aquela coisa, o cara me pagou, por exemplo, ele me pagou um plano que vai começar a valer daqui a um mês. Só que começa a contar de hoje, porque é no dia que ele me pagou. Igual o boleto. O meu boleto vence dia 21, certo? 21 de janeiro. Só que ele foi gerado em dezembro. Então o fato gerador, a data do meu boleto é em dezembro. E daí aqui tem, só explicando daí cada item, aqui seriam as vendas, né? E daí o que tu paga de imposto e as deduções lá, que eu não sei muito bem o que significa, tu tem a receita líquida. Depois disso, tu coloca o teu custo, tu vai ter teu lucro. Depois, as despesas fixas, que é água, luz, telefone, blá blá. Tu tem esse resultado aqui antes de esses impostos de rendas e esse aqui que eu não sei o que é. Que daí tu vai ter o resultado da empresa no final como um todo. Se der lucro ou prejuízo, aqui que tu vai saber. Beleza. Quais as diferenças principais? Então, no DRE, é levado em consideração a depreciação do bem adquirido, vamos dizer assim, no caso de saídas, né? Que seria a vida útil. Por exemplo, a gente comprou um ar-condicionado há 2 anos atrás, só que a vida útil de um ar-condicionado é de 5 anos. Então, no meu DRE, daqui a 5 anos, esse ar-condicionado vai estar lá ainda num plano de conta e investimentos, por exemplo. Ele foi diluído em 5 anos, a competência dele, no caso, né? Em 5 anos, até ele se pagar. A partir desse momento dele já se pagou, ele já sai do DRE. Isso com todas as outras coisas que são nesse sentido, né? E no DFC não.
O DFC eu paguei à vista lá o meu ar-condicionado, então vai estar lá 2.000 no mês de janeiro que eu paguei o ar-condicionado. Então essa é uma grande diferença, do tipo, tu vai ter um relatório de DFC negativo no mês, só que isso não significa que a tua empresa está quebrada, está mal das pernas. Significa que tu fez um investimento muito grande num mês, mas que vai ser diluído durante todo o período da vida útil dele. E daí, isso que eu estava falando anteriormente, através do DRE é que a gente vai ver se a empresa teve lucro ou prejuízo em determinado período de tempo. Porque não é justo. Pegando o ano passado, por exemplo, a gente fez 50 feiras e vendeu tripouco. A gente gastou pra caralho. Só que se eu pegar o resultado daquele ano, foi péssimo. Só que daqui pra frente eu vou vender muito, porque eu fiz muita feira, eu tenho muita oportunidade ali. Então essa grana vai entrar daqui a 50 anos. Então essa feira é diluída entre o tempo de vida útil, né, que a gente chama. Beleza. Então, essa mais ou menos é o que eu tinha para falar de DRE e DFC, que essas são as principais diferenças. Parece que vai ser um assunto completamente diferente, mas eles se juntam depois. Vocês vão entender por quê. No início da DevSol, a gente tinha algumas perguntas na cabeça. Como que a gente vai saber quanto que custa cada projeto desenvolvido na DevSol Softwares? Tava só nós 4 aqui, nós tinha 5 projetos para tocar. Como que eu vou saber se esse projeto é bom, tá dando lucro ou não? Se ele é ruim e tal. Como a gente vai saber quanto rende esse projeto? Quanta grana que ele me entra e quanto que eu estou investindo nele? Daí a gente pensou, vamos começar a controlar então individualmente quanto que cada funcionário vai trabalhar em cima desse projeto. E aí a gente inventou a telinha de cronograma semanal. Hoje em dia ela está um pouco defasada porque a gente vem mudando esse nosso conceito de sprints e desenvolvimento. Essa tela aqui está com a cara de quando a gente fazia mensal, né? A gente tinha um sprint mensal, então a gente tinha que trabalhar horas por mês. Só que isso aqui vai significar assim, eu hoje vou desenvolver no Pet Shop. Então eu vou vir aqui e vou dar um play no Pet Shop. Então comecei a trabalhar, desenvolvi, tal, e agora acabou meu dia. Vou lá e dei pause. Então isso contabilizou 5 horas. Então significa que daquele dia, o meu salário daquele dia, 5 horas vai ser para o Pet Shop. O rateio dele de 5 horas vai ser para o Pet Shop. Então o custo do meu salário vai para o Pet Shop. Então depois a gente pega o montante do mês, vamos dizer assim. Por exemplo, aqui tem um mês que eu trabalhei em 4 projetos. Então do meu salário, eu vou pegar o somatório dessas horas e vou pegar 17 horas, vai ser, sei lá, 20%, o custo vai para o sistema interno. 80% vai para o SafeCop. Então assim a gente conseguiu controlar quanto que custava cada projeto. Lembrando que isso aqui encaixa mais para o setor de desenvolvimento, que como a gente trabalha em muito mais projeto, facilita. Por exemplo, para o pessoal do PET, o gasto de vocês vai ser todo do PET, porque vocês não fazem outra coisa para outro serviço. Então vocês não usam aquela tela, não tem por que vocês usar aquela tela. Bom, então, com esses dados aí rateados, como eu tinha comentado, a gente consegue saber o quanto que custa cada projeto e qual é o seu rendimento. Por exemplo, a gente tem lá, pega nós 4 aqui, desenvolvimento, trabalhamos 200 horas, de 1.000 horas trabalhadas. Então, sei lá, 20% de todo o nosso salário vai para o PET. E os projetos administrativos também, que são investimentos da DevSol, por exemplo, sistema interno, não é um projeto que vai ter rendimento isso. A gente não vai ganhar dinheiro com ele. Só que ele tem que ser dividido, tem que ser rateado entre os projetos também, porque a gente faz melhoria no sistema interno para o Pet Shop, por exemplo. Só que isso não é mensurável quanto que custa isso. Então a gente faz um fator lá que bota um percentual de investimento do SafeCop para o Pet, de acordo com o que foi trabalhado no mês. Então, se a gente trabalhou, sei lá, 80, o máximo de horas possível, então todas essas horas do sistema interno vão para o PET. Aí, nós vamos chegar naquela nossa telinha de fechamento de horas. A gente inventou, vamos dizer assim, isso da nossa cabeça, 5 tipos de custo. Que seriam, por exemplo, o custo 1, que é o mês do funcionário. O salário do cara. Por exemplo, isso também vai fazer mais sentido para o setor de desenvolvimento. O meu salário, eu trabalhei em 4 projetos ali. Então, o meu salário vai ser rateado
de acordo com a porcentagem que eu fiz em cada projeto e vai um pouquinho lá. 100 pila para o SafeCopy, 200 pila para o sistema interno, 500 pila para o patch. Isso significa esse custo aqui, o mesmo funcionário. Por exemplo, o custo ano funcionário, o férias, é um custo anual que a gente tem, não é um custo mensal. Então, eu vou pegar a média de projetos que a galera fez e vou ratear pelo ano dele. Isso aqui vai aparecer no DRE, essas coisas aqui. Por exemplo, o ano. No DRE lá vai ter todos os meses um pouquinho de cada um de 13º, um pouquinho de cada um de férias. Custo mensal da DevSol, eletricidade, água. Isso são custos mensais da empresa daí. Que isso também, a gente pega uma média de todo mundo aqui trabalhada e rateia por projeto. Custo anual, igual, comprei um ar-condicionado, por exemplo, que é aquele que é 5 anos. Isso seria um custo anual, então vai ser rateado durante esse período. E custo fixo quando é um investimento específico do projeto. Eu comprei, fiz uma mídia paga lá no Google para o patch. Então, esse não é justo esse custo ser rateado pelos outros projetos, que seria específico daquele. Então, custo fixo, 100% desse custo vai para o Pet Shop. Bom, todos esses custos que a gente falou vão ser vistos no DRE e DFC. Então, aquele exemplo que eu estava dando. A gente compra um computador, vida útil dele 5 anos, que seria a depreciação. No DRE, ele vai aparecer no plano de conta e investimento durante 5 anos. E no DFC, no momento dos pagamentos. Eu paguei em 12 vezes, então no DFC vai aparecer 12 parcelas. Enquanto no DRE vai aparecer 60. Calculei bem. E era isso que eu tinha para dizer para vocês, meus queridos colegas.